É uma alegria muito grande retornar aqui à Fraternidade Espírita Cristã Batuíra, mesmo que virtualmente. E nós vamos falar hoje, um pouquinho na noite de hoje, sobre um capítulo do Evangelho, que é o capítulo Sede Perfeitos. Eu, nesses tempos de pandemia, tenho dedicado muito à historiografia da doutrina espírita. Então, embora as palavras que encontramos nesta página do Evangelho sejam consoladoras, eu procuro sempre mesclar com um pouco de esclarecimento, um pouco de contextualização. Então, nós sabemos, muito brevemente, nós sabemos que Kardec se retirou para uma cidade no norte da França, em Saint-Adresse, perto de Le Havre, que é um porto famoso da França, para preparar o Evangelho segundo o Espiritismo, que nas primeiras versões se chamava a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, na primeira versão, de fato. E a página que nós vamos ler hoje e refletir, que é cuidar do corpo e do espírito, foi escrita pelo espírito Georges. Em algumas traduções para o português, está equivocadamente escrito, equivocadamente traduzido como Jorge. Mas Kardec sempre se referia aos sobrenomes e não ao nome. Então, o espírito, como nós podemos ver no original em francês, se chamava Georges. Na verdade, esse espírito desencarnou no ano de 1857. Era um pintor, o nome dele era Louis-Henri Georget. Então, o Georget, que era o sobrenome, é o Jorges, que nós conhecemos, tanto da Revista Espírita como de outras obras fundamentais, ou nas obras fundamentais, mensagens que foram aproveitadas da Revista Espírita nas obras fundamentais. E esse espírito, ele foi, quando encarnado, na sua última encarnação, professor de pintura da senhora Costel, que é a médium desta mensagem que nós vamos ler e refletir, pelo menos alguns fragmentos dela. A senhora Costel, na verdade, ela brincou com as letras do seu sobrenome de casada, porque o nome verdadeiro dela era a senhora Lescaut. O nome de casada, ela se chamava Ea Letier. Era neta, inclusive, de um pintor famoso da França. E Georget, ou Jorges, tornou-se um espírito familiar, um espírito amigo da médium. Esta médium conviveu na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas com Kardec até mais ou menos 1865, quando tiveram divergências, aparentemente, e tanto ela como seu grande amigo, o senhor Alfred Didier, saíram, o senhor Dambel também, que foi secretário de Kardec, e se tornaram dissidentes do mestre. Mas isso não quer dizer que, no tempo que estiveram trabalhando na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que tenham feito um bom trabalho, tanto que a senhora Costel, várias mensagens dela foram aproveitadas em O Céu e o Inferno. Ela é a médium que tem mais mensagens em O Céu e o Inferno. Bem, isso foi só uma introdução, uma contextualização histórica. Quem quiser saber mais sobre os personagens da doutrina espírita, maior parte deles desconhecida do movimento espírita brasileiro e mundial, pode visitar a nossa página no Facebook, que é o facebook.com/História do Espiritismo, onde nós colocamos lá informações sobre a identidade de vários médiuns e vários espíritos. Bem, dito isso, nós vamos ler aqui um pedacinho dessa mensagem trazida por Jorge, que está no item 11 do capítulo 17, capítulo Sede Perfeitos. E ele inicia assim: consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares, e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidade, influem de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considera cativa da carne.
para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. É claro que nós já aprendemos em O Livro dos Espíritos e em várias outras obras, não só as obras fundamentais, a Revista Espírita, mas também outras brochuras que às vezes esquecemos, né, que também foram feitas por Kardec, como o que é o Espiritismo na sua mais simples expressão, que nós, né, encarnados, temos a alma, o perispírito e o espírito, e o corpo físico. Né? Então, nós, espíritos, a alma, o espírito encarnado, a alma, para se expressar, precisará de um corpo são. A Cidinha, né, utilizou na chamada desse nosso encontro, né, uma fotografia em que eu tinha acabado de sair de um probleminha, que eu tive uma paralisação facial de Bell, que um lado do rosto fica paralisado. Né? Então, aquela foto que ele utilizou, eu estava saindo disso, né? Meu sorriso ainda está um pouquinho estranho. Isso significa que, mesmo que eu quisesse, né, às vezes eu, como um lado ficava paralisado, eu não conseguia piscar direito. Então, mesmo alguns movimentos involuntários, ou mesmo eu querendo fazer algum movimento controlado, eu estava limitado pelo meu corpo, pelas dificuldades do meu corpo. O espírito, né, pode ter problemas para se expressar, não só porque as partes não relacionadas ao sistema nervoso estejam com problema, mas também o nosso cérebro. Nós precisamos manter o nosso cérebro saudável. Né? Quem foi vítima, por exemplo, de um acidente vascular cerebral, pensa normalmente, mas não consegue se expressar. Então, deve ser muito doloroso, porque eu, com uma paralisia de Bell, já ficava irritado por não conseguir, né, agir de maneira natural. Então, para que o espírito consiga se expressar normalmente, ele tem que cuidar do corpo físico. Isso é óbvio. E quanto mais a idade vai se aproximando, e eu já tenho 60 anos, né, nós sabemos que precisamos cuidar do cérebro através de várias atividades, seja através da leitura, né, através do estudo. É por isso que, depois de me aposentar, eu me dediquei muito à busca de informações sobre a história do Espiritismo, informações que não existiam ainda, não estavam disponíveis. Né? Então, junto com um grupo de pesquisadores aqui no Brasil e na França, nós vamos reconstruindo essa historiografia do Espiritismo. Mas, dessa forma, nós nos mantemos ativos. Mesmo quando eu estava trabalhando ainda na indústria, eu sempre também dizia que nós tínhamos que buscar um equilíbrio. Porque se você se dedica apenas a uma atividade, muitos são workaholics, né? Trabalham até muito tarde, se desenvolvendo ou trabalhando apenas numa atividade, vão deixar outras partes que precisariam ser desenvolvidas, como, por exemplo, desenvolver a nossa parte moral. Né? Se nós não temos contato com o próximo que está passando por dificuldades, como que eu vou desenvolver esta minha parte? Vai ser um desenvolvimento capenga. E o equilíbrio, né, a saúde do corpo e do espírito tem que acontecer desenvolvendo-nos integralmente. Tanto a parte intelectual, quanto a parte moral, tanto a parte física, quanto a parte espiritual. Desprezar as necessidades do corpo seria um erro muito grande, porque mais cedo ou mais tarde, né, isso será cobrado, e depois nós não teremos como exercer em plenitude aquilo que gostaríamos. Né? Então, se eu desisto de ter uma alimentação saudável, eu não tenho tempo para fazer algum exercício físico, ou simplesmente tomar um banho de sol, né? Cedo ou tarde os problemas surgirão e eu estarei limitado, né? As minhas potencialidades estarão limitadas e eu não conseguirei mais exercer, né, a missão ou as funções pelas quais
eu reencarnei nesta existência. Vamos virar aqui a página e ler mais um pedaço. Aqui, aliás, como curiosidade, né, na edição que eu tenho desse evangelho, que é da Federação Espírita Brasileira, de Guilom Ribeiro, é uma edição antiga ainda, ele tem uma observação dizendo que foi acrescentado uma linha que provavelmente a tipografia esqueceu de colocar. Essa é uma curiosidade, apesar que nos dias de hoje, né, não sei o quanto que as pessoas estão acompanhando, toda uma polêmica com relação à possível adulteração das últimas obras de Allan Kardec, que seriam a 5ª edição de A Gênese e a 4ª edição de O Céu e o Inferno. E nas nossas pesquisas, nós já comprovamos que são de autoria mesmo de Kardec, isto através de documentos, de manuscritos da época, mas nós não vamos entrar nessa questão. Só queria ilustrar que, às vezes, Kardec fazia mesmo alterações, retirava vários pedaços para incluir outros nas revisões, e aqui a editora supôs que foi um engano da tipografia, mas talvez não seja, porque eu, relendo essa página, não senti a necessidade dessa frase. Mas, enfim, eu estou apenas pegando alguns fragmentos devido à limitação do tempo, né? Nós só temos mais 15 minutos. Mas 2 sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas, uma quanto a outra. Ao lado desses 2 grandes partidos, formiga numerosa tribo de indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. É óbvio, como tudo na vida, né, o segredo está no equilíbrio. Né? Nós não devemos jamais, né, macerar o corpo achando que com isso nós estamos evoluindo o espírito. Né? Nós podemos sacrificar, né, nossas horas de diversão, por exemplo, para atender o necessitado, para ouvir, né, as palavras de alguém que esteja precisando de um consolo. Mas isso é alimento para o espírito. Né? E para que nós continuemos a desenvolver todos os nossos recursos, é preciso que nós nos alimentemos o corpo e o espírito. Buscar uma alimentação equilibrada para o corpo e para o espírito. Quando nós temos à nossa disposição, né, tantas revistas espíritas, né, são quantos? 12 volumes, desde 1859 até 1858, né, até 1869, até abril de 69, que foi a última que Kardec deixou depois de desencarnar, né? Ele tinha já preparado a Revista Espírita, com 5 obras fundamentais e tantas outras. Nós temos, né, um campo muito grande de estudo. Antes da pandemia, nós lá no Centro Espírita Amor a Jesus, nos dedicamos a estudar a codificação sem pressa, porque na nossa casa costumávamos estudar as 3 obras básicas ou fundamentais em módulos de 6 meses, né? Diferente do Cohen. Mas estudávamos, basicamente, estas obras, 6 meses cada uma. Mas é muito pouco. Estudar o Livro dos Espíritos em 6 meses é impossível cobrir todos os detalhes, todas as nuances. E fizemos isso ao longo de 2 anos e meio, com calma. Por isso que nós chamávamos o curso de codificação sem pressa. Só a introdução, que em muitas casas é ignorada, nós gastamos mais de, ou quase 6 meses, mostrando da importância desse alimento para o espírito, porque só com esses recursos é que nós podemos avaliar melhor a nossa vida, os nossos problemas, eventualmente ajudar também aquele que precisa de um conselho, porque estaremos, sim, com os instrumentos necessários.
Não adianta nós tentarmos ajudar baseado naquilo que aparece na nossa cabeça do nada, ou baseado na nossa experiência apenas, ignorando aquele trabalho árduo de Kardec e dos espíritos, utilizando aquele método da concordância universal do ensino dos espíritos, para que as informações viessem com alguma base, que viessem fundamentadas. Às vezes nós vamos no senso comum, mas o senso comum é falho. É preciso que nós reflitamos sobre todos os contextos de problema que enfrentamos, baseado naquilo que conhecemos através do Espiritismo, se somos realmente espíritas e queremos ajudar. E para terminar aqui, vamos ler o último trecho que Jorge nos deixou através da senhora Costel. Aliás, o penúltimo trecho, depois nós vamos ler um outro. Em parte alguma, o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando as relações que existem entre o corpo e a alma, dizendo-lhes, por serem necessários uma ao outro, importa cuidar de ambos. Isto é a síntese do que nós dissemos. Não podemos desprezar nenhum lado da nossa existência. E para finalizar, então, agora sim, o último trecho. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender as leis de Deus. Não castiguei o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido, pelos acidentes que causa. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, o espírito. Submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Este é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, as dificuldades que nós temos para, por exemplo, fazer um exercício físico, nós sabemos que é importante, senão, mais tarde, nos vai ser cobrado. Aí vem as dores, vem os problemas, então é melhor, tomar uma atitude preventiva e cuidar do nosso corpo. Mas nós temos dificuldades para vencer. E assim também os nossos problemas, os nossos defeitos, eu quero dizer, os nossos vícios. Então, para vencer alguma coisa que é errado, mas nos dá prazer, exigirá um esforço muito maior. E é a isso que nós deveríamos dar atenção, que Jorge nos disse quando mortificai o vosso espírito. Claro, mais uma vez, dentro do equilíbrio, reconhecendo as nossas dificuldades. Mas se nós não dermos nenhum passo, nós nos acomodamos. Nós ficamos naquela região de conforto e nunca damos um passo adiante na nossa evolução. Ficamos naquele status quo. Mas é importante para que nós sejamos pessoas melhores, espíritos melhores, que nós cuidemos, então, do nosso espírito, dos nossos problemas morais, dos nossos vícios. Nós nos acomodamos muito facilmente. Da nossa parte intelectual, nós também, às vezes, dizemos, eu não sou capaz de entender tal parte, o livro dos médiuns é muito complicado, eu prefiro o evangelho, que já me atende. Ok, nós temos que conseguir esse equilíbrio moral, esse equilíbrio espiritual que nós conseguimos com a leitura, a reflexão do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas não somos doentes para sempre, doentes da alma para sempre. Chegará um momento que precisamos também levar a nossa própria luz àqueles que ainda não tiveram a chance, a oportunidade de receber essas luzes que nós temos agora.
de esclarecimento. E para que façamos isso de maneira correta, com base, é preciso que tenhamos estudado. Mas se estudarmos apenas o Evangelho, não será suficiente. Se estudarmos toda a codificação, ou melhor, os livros fundamentais, eu ouso dizer que não é suficiente. Porque Kardec evoluiu alguns pensamentos ao longo da codificação. Então, se no Livro dos Médiuns ele trata da possessão de uma forma, em A Gênese ele trata de outra. E se nós paramos no Livro dos Médiuns e não continuamos no Céu e Inferno, A Gênese, não lemos algumas revistas espíritas para acompanhar a evolução do pensamento de Kardec, nós não conhecemos o pensamento profundo de Kardec e, consequentemente, não conhecemos o Espiritismo em sua totalidade. Cuidar do corpo e da alma são os ensinamentos de Jorge, que não devem ser utilizados apenas da boca para fora. Qual o nosso passo, o próximo passo? É, primeiro, fazer aquela viagem interior de autoconhecimento, onde realmente que as coisas estão pegando para mim. Ninguém vai poder fazer isso por nós, para cada um. Somos nós mesmos que temos que descobrir, nós mesmos que temos que saber onde podemos avançar. Mas uma coisa é certa, nós podemos avançar. E ficar parado é recuar em relação àqueles que estão avançando.